Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, que semanalmente, aliás, diariamente transmite estudos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, terça-feira, é o dia que eu e a Estela somos responsáveis em realizar esse estudo e hoje, mais uma vez aqui, na semana número 86, dando sequência a esse estudo, né, do nosso Evangelho, nesse dia 30 de agosto de 2022, a última terça-feira aqui do mês de agosto. Eu dou as boas-vindas a você aí que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, desejando que possamos aí cultivar mais uma manhã de estudos que possam trazer soluções para o nosso edifício que estamos construindo. Não há quem não esteja aí em processo de construção de si mesmo. As bases são o que nos dão sustento, né? Nos dão sustentação para que um dia esse edifício não caia com facilidade. Então, estamos aí formando nossas bases para que possamos logo erguer os andares aí, enfim, começar a construir em torno de nós mesmos esses edifícios que vão nos tornar não necessariamente proeminentes ou então com desejo de sermos maiores que alguém. Não, isso não. Isso é apenas vaidade. Um desejo de encontrar felicidade na própria construção, de encontrar bons feitos, de se tornar um edifício que abriga, que acolhe, que protege das intempéries do tempo, vamos dizer assim. Então, nesse clima de autoconstrução, que é o que eu me considero estar realizando em mim mesmo, aprendendo dia a dia, um pouquinho de cada coisa, até chegar um dia a bom termo, quem sabe. Ter a sensação de que a gente venceu essa existência, já pensou? Quando chegar o momento da gente partir e haver em nós, na chegada ao mundo espiritual, a sensação de que fomos produtivos, de que valeu a pena e que tudo que nós construímos foi bom. É esse o desejo que eu tenho, de que ocorra comigo e que ocorra com você também, que está nos acompanhando aí. Um ótimo dia e vamos juntos, né, Estela? Vamos que vamos. Muito bom dia, diretamente de São José do Rio Preto, com um friozinho. É 13 graus É agora. a Aqui, ó. rapa do tacho do frio. Nosso termômetro aqui, 13 graus. Já lavamos cobertores aqui umas 3 vezes, já guardamos, mas não tem jeito, o frio tá voltando, então vamos que vamos, né? Muito gostoso. Pessoal, que Jesus aí abençoe, nosso mestre, amigo, abençoe o seu lar, sua casa, sua família, seus propósitos, porque é como o Sander falou, né? No final da jornada, o que vai ficar para nós é realmente, será que eu fiz tudo que poderia ter feito? É claro que nós não vamos ter feito tudo, mas quando estudamos o Evangelho, nos dá elementos para que a gente possa enxergar de maneira melhor e se tornar mais eficaz na nossa própria jornada. Então vamos que vamos para mais esse dia aí, que espero ser muito proveitoso para vocês, porque já foi para mim e para o Sander que leu antecipadamente. Vamos para a nossa oração para a gente dar início aqui ao nosso estudo de hoje, que é o número 86, caridade com os criminosos. Nós vamos entender direitinho o que é isso. Muita gente não compreende essa lição aqui. Nós vamos trazer o verdadeiro sentido dela para não ficar nada vago aí, tem que ficar tudo muito bem claro, certo? Mas antes, vamos para o nosso momento da oração. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, que nos conduz, que nos conduziu em momentos em que nos sentimos desesperados, sem força, sem fé, sem coragem. Mestre, que as suas palavras se façam presentes no nosso dia a dia, e estudando elas se façam mais presentes então em nossas ações. Abençoado seja cada lar, Senhor, que entre em contato com essa mensagem, aquecendo seus próprios corações e assim fazendo brilhar a vossa luz diante de tanta escuridão que a gente se depara. Mestre, que possamos ser melhores e essas dores que sentimos, às vezes pelo nosso desejo de que tudo dê certo de imediato, nosso egoísmo, nosso orgulho, que essas dores possam ir se dissipando aos poucos e que possamos viver uma felicidade possível nessa terra, Senhor,
enxergando as bênçãos que nos cercam, as pessoas boas, as qualidades, as virtudes delas e tudo material também, porque esse planeta é maravilhoso. Abençoado seja cada pessoa que passa pela nossa mente, encarnada e desencarnada, aqueles que deixaram saudade e até mesmo aqueles que deixaram tristeza. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. E que assim seja. Traga um livro hoje para o friozinho de São José do Rio Preto. Assumir. Sumie, um abraço para Sumie Tucamoto. Ana Carolina Filippini, lá de Olímpia. Beijo a todos, Só tem gente pessoal. boa aqui Só perto de gente nós, boa. hein? O livro se chama Uma Coisa que Você Tem Muito. Calma. Será? Eu sou o oposto de calma. Sou a pessoa mais calma do mundo. Eita. Tô vendendo calma. Você quer Tá comprar? vendendo? Quer comprar? Eu vendo. Se vendesse calma, será que as pessoas iriam comprar? Não, O povo R$1, gosta de R$1. ser fervendo. Se ganhar 10% a mais de calma, paga R$1 só. É pouca coisa. A calma resolve tanta coisa. Olha, desse livro, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, do capítulo Mau Humor. A mensagem é: tinha um cabelo enroscado em mim aqui, gente. Cabelo aqui é o que não falta. Isso acontece Falta comigo aí, sempre. Luciano? Não, acontece sempre comigo. Cabelo meu enrosca também. Vamos lá. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Se você deseja, então, se livrar dessa máscara do mau humor, uma máscara destruidora, cultiva a paciência e aprenda a sorrir. Isso é admirável, hein? Eita! Quem sorri está sempre à frente. Pois bem, meus amigos. Diante dessas recomendações do livro Calma, vamos então ao nosso estudo de hoje, dando sequência ao nosso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aqui, ó. Esse aqui pela editora Lake, que é a editora Lago, né, em inglês. Estamos diante de É Lake é lago? É. Legal, Uma não sabia. vastidão. O lago é uma oportunidade grande de você mergulhar nas águas mansas e talvez não muito profundas, mas que vão te banhar, vão te trazer serenidade, equilíbrio, bem-estar. Então, vamos mergulhar aqui no lago do Evangelho para poder acalmar o nosso coração, nos trazer satisfação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos aqui hoje no capítulo 11. O capítulo tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E os itens que nós vamos estudar hoje são os itens 14 e 15, com o título Caridade com os Criminosos. Vamos lá? Vamos lá. Me acompanha na leitura aí, tá? Caridade com os Criminosos, ditado pelo espírito Elizabeth de França em Havre, no ano de 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis. Ele será pedido menos do que a vós. Não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude
para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses, de que vos falo, o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe aflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Questão 15. É uma pergunta que é respondida em seguida por Lamenais. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Responde Lamennais em Paris, no ano de 1862. Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar a esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada. Ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. E vamos ao comentário da Estela. Pois é, o Evangelho sempre revelando para nós situações
que são possíveis de ser feitas. Poxa, que capítulo difícil, às vezes a gente pensa. Aí a gente interpreta, aí fica fácil de entender, mas de fazer às vezes é difícil. Mas é possível e já é o caminho certo a seguir. Vamos lá então. Quando a mensagem traz para nós que, olha só, será a lei de Cristo a que regerá os homens somente. Só a lei de Cristo. Qual que é a lei de Jesus? É a lei do amor. E aí, às vezes, o amor não é para ser confundido aquele amor que nós temos por um filho, aquela criança, e aí está pedindo para você amar da mesma maneira um criminoso. Não é dessa maneira. É um respeito. E esse respeito no tamanho do criminoso, que nos apresenta aqui a lição, é você não julgar. Porque olha só, não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado, ainda mais severamente. E ele discorre aqui no texto dizendo que nesse momento em que estamos aqui na terra, nós, para o Deus supremo de amor, sabedoria e justiça que nós fomos criados e que comanda tudo, nós fazemos muitos erros ainda em que somos absolvidos. Você imagina que o planeta Terra, que tipo de elevação será que estamos, hein? Será que já somos aqui muito bons? Aí você pensa, poxa, está tendo uma guerra nesse momento. Nesse momento tem uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia. E eu tô nesse planeta. Fala, peraí, será que é raro, né? Eu tô orando para um Deus onipotente, onipresente, onisciente, de justiça, de amor, mas ele errou. Eu sou muito evoluído, não era para eu estar aqui no planeta Terra, não. Porque aqui ainda tem guerra, tem violência, tem crueldade. Então, o que acontece? Como estamos nessa categoria, fazemos coisas dessa categoria de espíritos. Vai me dizer que você nunca falou mal de ninguém? Você pode até falar para mim, Estela, eu tenho pavor de fofoca. Eu também tenho pavor. Sabe o que é o pavor? Quando chega, você fica com medo, porque aí você vai querer ficar sabendo daquela fofoca. E aí é difícil você se conter desse espírito milenar que habita em ti, do fofoqueiro. É o velho homem. Então eu posso dizer para você também, eu tenho pavor de fofoca. Mas você nunca fez? Nós já fizemos. E se eu falar para você que em mundos muito mais evoluídos, não nesse, na categoria em que estamos, que ainda existe uma guerra nesse momento, mundos evoluídos, a fofoca é um crime. Só que ninguém vai te prender lá. É vergonhoso, é tão vergonhoso que você jamais faria. Olha que interessante isso. Então, quem sou eu para falar do criminoso? Se eu também faço um monte de falhas nesse momento, pelo meu tamanho. Se eu te falar que em lugares mais evoluídos, já não precisa matar nenhum tipo de animal para você sobreviver. Então, é um crime matar um animal? No planeta Terra ainda não é um crime. Mas é um crime em lugares mais evoluídos, mostrando para nós que nós somos pequenos ainda. Então, o que acontece quando eu vejo um criminoso fazendo algo que eu jamais faria? Existem coisas que você jamais faria, que eu, Oceano, cada um tem na sua consciência. Jamais eu mataria um cachorro a paulada, por exemplo, que a gente sabe que existe isso no mundo. Vocês até me desculpam falar desse jeito aí, porque causa uma imagem na cabeça de cada um, desagradável. Mas é só para a gente ter a compreensão que existem coisas que você faz que eu também não faço. Que você não faz, que eu também não faço, o Sender também não. E o que faz? O que faz, ele está habitando esse planeta junto conosco. Ele cabe ainda nesse planeta. E já já ele vai mudar. Sabia que já já ele vai fazer algo diferente? Nós encontramos isso no livro Ação e Reação, no qual os dois benfeitores do livro inteiro, Silas e Gub, eles fazem o livro inteiro, tudo, eles ajudam, eles acontecem, eles mexem ali, mexem aqui. Você fala, nossa, que espírito iluminado, né? Sabe o que eles estavam fazendo no hospital que nos é apresentado no livro? Socorrendo um, socorrendo o outro em busca de uma alma.
que eles prejudicaram muito, mas muito. É aquelas prejudicou, olha, ele foi criminoso, foi. E quando a gente lê o livro daqueles dois, fazendo isso, fazendo aquilo, você fala, olha que iluminado. Eles estavam naquele momento em redenção, esperando esse espírito desencarnar e chegar até eles, para eles programarem uma próxima reencarnação. E esse livro foi escrito em torno aí de 1940, no qual eles se afastaram do hospital quando eles encontraram essa alma, para estudar, sabe o quê? Medicina, os dois, pai e filho. Iriam reencarnar de novo, pai e filho, e receber essa criatura no berço. E aí hoje, se reencarnarem mais ou menos 1940 mais ou menos eles estavam estudando, iriam estudar para ser médico. Vamos colocar aí que aí então eles encarnaram daqui uns 10 anos, porque eles estudam antes no mundo espiritual. Quem já fez um curso técnico, ou quem se dá muito bem na sua própria profissão, quem fez uma faculdade e se encaixa muito no que é falado, você tem noção disso. Você estudou no mundo espiritual. É por isso que as matérias ficam, nossa, de alguma maneira, parece que eu já sabia isso. Então, você estudou. E assim, esses dois missionários, nesse momento, eles podem estar na Terra, ou médicos já aposentados, ou ainda clinicando, e você fala, olha que pessoa maravilhosa. É um benfeitor esse médico, Estela. Ele é iluminado. Então, vem cá. Na outra vida, ele fez uma atrocidade. Olha só as chances que Deus nos dá para observar que existe redenção e que aquele criminoso pode ser um dia, daqui a pouquinho, às vezes mais iluminado que você. É interessante pensar dessa maneira. Então, o que eu faço, meu Deus? Sabe o que você faz? Qual o teu nível de suportamento? Suportamento existe? Não. Aguentamento. Mas hoje eu preciso do suportamento. Vamos inventar uma palavra aqui que nós precisamos dela. Você está lá assistindo um noticiário. E aí você não suporta algumas notícias. Sabe por quê? Qual que é o teu termômetro de suportar ou não? Você começa a xingar, a desejar a morte daquela pessoa, a ficar achando a humanidade está perdida. Nesse momento, você avalia que para você conseguir se melhorar um pouco, às vezes é melhor desligar esse noticiário. Porque ali só vai ter notícia dos crimes. Percebe que tem alguns noticiários que é só isso, né, Luciano? É uma hora que ele pegou um crime do Pará, um crime de Minas, um crime aqui de São José do Rio Preto, e fez 4 crimes, um sequestro, outro assassinato, outro roubo, para dar para você de presente. Você quer isso? Não, Estela, eu aguento. Sabe por quê? Existem pessoas que falam assim para mim. Eu assisto e oro por aquelas pessoas. Eu oro por aquela família. Eu falo, nossa, que beleza. Agora, se você é aquela pessoa que ainda assiste e passa mal e se sente mal, freia um pouquinho, decida um pouquinho melhor. Sabe por quê que eu digo isso? Se você assiste 1 hora de um telejornal que diz só sobre crimes, você vai perder um dos maiores brilhos da sua alma, que se chama esperança. E mais, esperança na humanidade. E aí vai mais além. Se você não tiver um olhar de gratidão na sua vida, você vai esquecer de pontuar a quantidade de gente boa que você conhece, que são muitas. Eu tenho certeza que uma pessoa que está estudando o evangelho aqui já começa a se ligar com os outros. E não é só se ligar aqui, olha que legal. A gente vê a Iris da Itália, com a Ana do Nazaré, a Maria Imaculada. Então, cada um, está todo mundo ligado na rede social. É só isso? Não é claro que não, é ligação de mentes com mentes. Então, eu posso te garantir que você conhece, no mínimo, 1000 pessoas boas. E aí você assiste um telejornal de 4 criminosos, que pode entrar na sua mente e dizer que a maioria é mal. E esses 4 criminosos você nem conhece, e eles estão em pontos diferentes do Brasil, mas isso pode entrar na tua mente, fazer com que você perca a esperança na humanidade. E sabe o que é perder a esperança na humanidade? Você se freia para boas ações, você se sente sozinho no mundo. Fala, não,
Eu vou ser bom nesse mundo que está perdido. Então, nós temos que nos conhecer para entender como é que eu estou fazendo quando eu descubro um crime. E criminoso pode ser de vários sentidos. Aí você pode ter descoberto na sua família, essa semana, no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é uma beleza, né, Sam? Só informações verdadeiras. Agora em época de eleição, então, minha Nossa Senhora. Nada de fake news. E aí você acaba de ver ali que tem um criminoso. Sabe que tipo de crime? Ele fez uma maledicência das brabas ali. Isso é um crime. Não vamos dizer que é um crime aqui na Terra que leva a pessoa para a cadeia, mas é um crime pela lei de amor. Que lei é essa? A lei de Cristo, que eles colocam aqui, a lei de amor. A lei de amor não vai proibir agora na Terra aqui que você fale mal de uma pessoa. Mas a lei de amor em outros mundos vai, não, isso é inadmissível, você falar mal do outro. Certo. Aí eu descubro isso dessa pessoa. Quem sou eu nessa parada aí do grupo do WhatsApp? Eu sou a pessoa que ajuda. Ah, não, olha lá. Você viu o que o outro fez ali? Que absurdo. Aí eu tô condenando, eu tô julgando. Oh, não julga não. Que daqui um dia você que tá na berlinda ali. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que fala mal do outro, quem sou eu para falar? Que eu nunca falei mal de ninguém. Às vezes eu só não fui descoberto. Então nós temos que prestar atenção de que maneira eu lido quando eu descubro que alguém escorregou. E quando eu falo escorregou é literalmente, porque quando nós vemos criança pequena escorregar e cair, a gente perdoa. A gente fala, não, né? Não tem coordenação motora suficiente para andar certinho e nunca cair. E quando um adulto escorrega, e aí ele escorrega na sua própria moral, você consegue entender que ele não tem coordenação motora, entre aspas, suficiente em sua alma, em sua conduta, para nunca escorregar? Vai escorregar. E aí você vai ficar assustado. Olha bem para essa pessoa, ela te surpreendeu mesmo? Eu vou me surpreender um dia se o Oceano me der um tapa na cara. Porque eu sei que ele é uma pessoa que ele não é violento. Aí ele vai me dar um tapa, eu acho que não vai nem doer, de tão surpreso que eu vou ficar. Mas essa pessoa que às vezes você tem na cabeça, que você está julgando, você está martelando, está falando, dá uma olhadinha, não precisa ser muito não, 2 anos para trás. Quando você se encontrou com essa pessoa, quando você ficou sabendo alguma coisa dela, foram muitos frutos bons e de repente agora vem um fruto podre? Não, ela é assim. Ela deixa um frutinho podre ali, deixa outro frutinho estragado ali, e agora? Entregou para você um fruto podre, você está espantado? Ela é assim. As pessoas contam o tamanho que elas são. Você está diante de criminosos de pequena escala e de grande escala. Eu não quero nunca encontrar um dessa grande escala aí que já entra uma pessoa cruel, não é? Mas de pequena escala, primeiro, todos somos. Mas existem alguns que são um pouquinho mais. E quando eu enxergo isso, eu vejo uma pessoa sem coordenação da sua própria conduta. Não é coordenação motora do corpo, né? Vamos colocar a coordenação da sua própria moral. Escorregou, falou alto, falou mal do fulano, causou uma intriga, roubou o sócio ali, que aí às vezes, nossa, era da família, um roubou o outro. Como pode isso? Que absurdo. Vai queimar no inferno essa pessoa? Não. Ele escorregou. Com essa compreensão, me ajuda a bater menos o martelo. Sabe, condenado. Pá. Ajuda a gente a entender. E aí, caminhando para o final já, quando chega para nós essa pergunta aqui, ó, então de você salvar um criminoso, poxa, mas e se eu salvar? Será que daí vai... Isso daí provavelmente nunca vai acontecer conosco, não é? Mas o salvar a vida de alguém, né? O Espírito coloca aqui para nós, nossa, isso pode acontecer, né? Você ter que salvar a vida de um criminoso é muito difícil de acontecer conosco, mas você pode salvar situações. Quando aquela pessoa que prejudicou um, prejudicou o outro, chega até você.
Você pode salvar ela, mostrando uma conduta melhor. Tem um livro da Meimei, que é um livro infantil, só que os livros infantis nós levamos adiante porque pode ser uma mensagem que cabe para nós adultos também, que conta que uma árvore um dia deu abrigo para um criminoso. Ele roubou, fez um estardalhaço lá na vila, encontrou aquela árvore frondosa e falou, vou me esconder aqui, né? Aí ele subiu, os galhos protegeu ele do sol forte, ele comeu um fruto ali, passou a noite, e aí foi embora, todo mundo parou de procurar ele, ele desceu da árvore, olhou bem para a árvore, e dizem que naquele momento ele teve um insight, ele pensou assim, se uma árvore conseguiu fazer tão bem para mim, eu sou um ser humano, eu posso fazer bem para o outro. Então, quando chegar perto de nós aquela pessoa que você sabe que é caidinho moralmente, sabe? Mostra para ela como que pode ser bom. Salva ela. Você já viu naqueles filmes, Oceano, que tá o bonzinho e o malvado brigando. Aí o malvado escorrega para cair no precipício, aí o bonzinho vai lá com a mão assim. Naquilo que você tá assistindo o filme, você fala, solta a mão dessa praga que ele vai te puxar. É sempre a mesma coisa. O malvado sempre tenta puxar o bonzinho. Não vai acontecer com você essa situação em nome do Senhor. Isso é coisa de filme. O que vai acontecer para você vai ser chegar perto de você uma pessoa que vive, é aquela mentirosa, é aquela traíra, é aquele, mas aquele dia ele às vezes vai precisar de um exemplo de Jesus e pode ser você. Então não desconsidera não, não ignora essa pessoa não. Você não é o amor personificado, mas você pode representar um pouquinho desse amor. Olha no olho dessa pessoa, mostrando como se você entende ela. Sabe como que nós conversamos com as crianças? Você abaixa, olha no olho dessa criança quando você precisa falar com ela, para que ela te entenda melhor. Essa pessoa, às vezes, está tão desconsiderada por todo mundo, e é uma consequência de seus atos, que ninguém olha mais no olho dessa pessoa. Mas você é o diferentão. Por quê? Porque você estuda evangelho. E como diz aqui, para você vai ser mais cobrado do que para essa pessoa aí. Não é, Luciana? Pois é. Eu estava pensando aqui em criminoso e eu cheguei à conclusão que a gente convive com poucos criminosos, né? Criminosos que eu digo é aqueles que cometem delitos de irem para cadeia, assassinos, ladrões, enfim. Mas quantas pessoas não roubam a nossa alegria? E às vezes até somos nós, essas pessoas que roubam a alegria dos outros. Quantos sequestradores de esperança você conhece aí? Então eu fico pensando que às vezes eu posso ser um cara que sequestra a esperança de alguém também. Obviamente que é muito diferente falar de um roubo assim, em relação a um roubo de uma propriedade ou de uma moto, de um carro, um roubo de uma casa, um sequestro de uma pessoa. É diferente, óbvio. Mas guardadas as devidas proporções, todos nós somos um pouco criminosos, sabe? Não há quem esteja nesse mundo que já esteja livre dessa condição completamente. O Evangelho é muito claro em dizer que Deus coloca nesse mundo pessoas das mais variadas qualidades morais, para umas ensinarem as outras, umas suportarem as outras, umas aprenderem com as outras, com os que estão acima. Mas essa recomendação da lição de hoje, ela gera uma certa tensão em algumas pessoas. Quando você liga esse vídeo aqui, por exemplo, agora, você acabou de chegar e lê esse texto aqui embaixo, escrito assim, ó, caridade com os criminosos, muitos podem estar pensando assim, olha, se você tá com pena, leva para tua casa, que é o que o pessoal mais diz, né? Pega para você. Tá com dó Adota. do ladrão? Leva para tua casa, cuida lá. A gente ouve muito falar isso. E realmente não é fácil compreender essa lição. Eu vou tentar sintetizar o meu pensamento em relação a essa lição aqui, que a gente já estudou ela várias vezes. Basicamente, os espíritos superiores estão tentando nos livrar de uma situação um tanto quanto incômoda, porque nós não conseguimos avaliar todo o contexto da vida de alguém que comete um crime. Um dia eu estava indo acompanhar o nosso querido Navarro, quem aqui de Rio Preto, a região, conhece o nosso Navarro. O Navarro ia fazer uma palestra numa cidade vizinha aqui, eu fui com ele, e a gente parou no semáforo aqui em Rio Preto, e aqui
sempre tem alguns moradores de rua, vem pedir esmola e tal. E veio uma pessoa pedir algo, né? Pedir dinheiro, pedir alguma coisa assim, pedir uma esmola. E eu lembro que ele abaixou o vidro do carro, ele deu, né, uma quantia lá, sei lá, algumas moedas, um pouco de dinheiro para aquela pessoa. E ele olhou para mim e falou assim: "Ô, Ander, você sabia que um indivíduo como esse que estava aqui agora me pedindo ajuda, talvez agora há pouco ele tenha cometido algum crime, algum roubo, alguma coisa assim. Mas você sabia também, talvez ele seja uma das pessoas que a gente abandonou ao longo da existência, ao longo das nossas múltiplas encarnações? Que esse rapaz, talvez, numa última encarnação, foi um filho teu, um filho meu, um irmão, uma esposa, um marido que a gente abandonou?" Então nós não sabemos do passado de cada um. Nós não sabemos o que levou a pessoa a se transviar de tal maneira, a ponto de chegar a cometer crimes. E o Evangelho ainda é muito claro em dizer assim, como a Estela bem falou no final aqui: olha, muitas dessas pessoas não sabem da existência de Deus, sequer conhecem a existência divina. Então, delas não vai ser cobrado quase nada, porque elas não têm conhecimento. Da mesma maneira que vai ser cobrado de você que tem conhecimento, que tem aí aptidões, que tem virtudes. E quando a gente entra numa linha de julgamento e condenação, nós não podemos também deixar claro aqui. Nós não podemos deixar que a informação passe batido, que é a seguinte: ninguém aqui está passando pano ou achando bonito os crimes que as pessoas cometem. Ninguém está querendo neutralizar o crime de tal maneira que ele passe a ser algo comum, algo banal, algo aceitável. Não, não é aceitável. Mas a questão é, existe a justiça dos homens para poder coibir isso. Tudo bem que ela ainda é cega, ela é imperfeita, ela é ineficaz, em muitos casos, aliás, a maioria deles, mas nós não temos capacidade de querer tomar para nós esse julgo, essa competência de julgar e condenar quem quer que seja. Nós podemos sim fazer análises, como um amigo disse agora há pouco aqui nos comentários. Nós podemos analisar os fatos, nós podemos observar o que tem de errado e não gostar daquilo e apontar. Por exemplo, você vai votar agora nas eleições. Com certeza você vai votar em alguém que você considera que é o menos pior, sem dúvida nenhuma. Obviamente que nenhuma das pessoas é perfeita, nenhum dos candidatos que você vai votar é alguém absolutamente puro, perfeito e equilibrado. Aí você tem que fazer essas análises. Se você não fizer isso, você está vivendo cegamente. Então nós temos o tempo todo que analisar, observar, fazer apontamentos, principalmente dentro da nossa consciência. Agora a questão é, estão tentando nos induzir aqui os espíritos superiores a não entrar numa linha de julgamento e condenação, porque nós não sabemos do passado, né, do passado dessas pessoas. Não sabemos o que levou elas a estar, por exemplo, na política, estar um indivíduo que roubou, assaltou, que matou, que cometeu um homicídio, enfim, nós não sabemos. Nós temos que analisar todo um contexto. E lembrar, que é uma coisa que a gente esquece com muita facilidade, que quem está observando tudo isso com uma atenção e com uma justiça plena e perfeita é o Criador, que é pai de todas essas pessoas também. O texto é muito claro em dizer para nós o seguinte: olha, lembre-se que vocês são filhos do mesmo pai. E se chegar até um momento como esse que a Estela falou, de você ter a opção de salvar ou não alguém que você considera um criminoso, sabe por que que você vai salvar? Eu sei que você vai salvar. Porque o teu coração é diferente do dele. É. Talvez ele não te salvaria. Ele ia falar: deixa esse tonto aí cair no precipício, eu tô nem aí. Eu vou sair agora há pouco, vou assaltar um banco ali daqui a pouco. Não vou perder tempo ficar salvando ninguém, não. Mas esse é o coração dele. O teu coração não pode se aceitar rebaixamento. Você pode se aceitar rebaixado. Então, se surgir uma oportunidade de você ajudar alguém, mesmo que seja alguém criminoso, faça, para poder deixar a tua consciência em paz. E no texto foi até legal. A nossa Elizabeth de França aqui, ela fez uma recomendação que eu achei muito interessante, que ela não está dizendo para você ir lá abraçar o bandido, sabe, levar ele para tua casa, fazer um chazinho quente para ele, lavar os pés dele, não. Ela só falou assim: olha, ore pela pessoa. Você viu um crime aí na televisão?
Pense sempre como o professor Rodrigues me ensinou uma vez. Coitado dessa pessoa. Coitado daquele que cometeu um crime. Ele vai, às vezes, amargar por 2, 3, 4 encarnações para resolver aquele problema que ele criou num instante. Vocês lembram do rapaz que entrou chacinando uma escola lá, matou um monte de crianças? Você já imaginou o tanto de tempo que vai demorar para esse cara conseguir resolver toda essa pendência? Nossa. Não, faz uma análise para você imaginar. E mais uma vez estou dizendo aqui, não estamos passando a mão na cabeça de ninguém. Não estou aqui até, não estou nem achando ruim se você tem raiva desse cara. Se você pudesse fazer justiça com as próprias mãos, eu entenderia você. Eu te entenderia perfeitamente. Tanto que a própria justiça humana concede alvará, vamos dizer assim, concede um perdão, né? Aqueles que defendem, por exemplo, você está vendo um cara matando alguém, se você for lá e cometer um crime, matar ele também, né? Se você agir com uma justiça, vamos dizer assim, olho por olho, dente por dente, perante a justiça dos homens, você está livre. Você vai embora, você está absolto. Você vai passar por um julgamento lá, vai ter uma avaliação do que aconteceu, né? Mas 99,9% dos casos, as pessoas são absolvidas, né? Porque todo mundo vai entender que você agiu em legítima defesa ou em defesa de outrem, né? Agora a questão é, gente, essa lição de hoje está tentando fazer com que a gente também não se torne criminoso. Porque quando eu entro numa linha de condenação aos que cometem erros, eu habitualmente tenho a prática de olho por olho, dente por dente, que é a lei, né? Uma das leis antigas aí que a humanidade instituiu e que era muito necessária na época, mas que hoje nós já sabemos que existe a justiça dos homens e costumeiramente a gente reclama que são falhas, mas nós sabemos que a justiça divina não falha. Nós sabemos que não há nenhum tipo de injustiça ou de um olhar vago, um olhar por cima, assim, vindo da parte da justiça divina, que avalia todo esse contexto, avalia o histórico da pessoa, avalia todo o conteúdo que a pessoa conseguiu acumular. Até o Luciano Praciano fez um comentário assim: para a gente julgar alguém, nós deveríamos vestir as suas sandálias, né? Essa é uma frase que muitas pessoas adotam e que ela tem um grande significado realmente, porque nós não sabemos o que a pessoa, onde ela caminhou, né? O que ela passou com aquelas sandálias ali. Mas vai além, viu, Lu? Vai além. Às vezes eu calço as sandálias da pessoa, mas eu não consigo sentir como ela sente. Eu não consigo ter um entendimento como ela tem. Então eu posso, às vezes, calçar a sandália dela e falar assim, não, mas... Eu faria diferente. Eu calçar a sandália no sentido figurado. Óbvio que tem todo esse contexto geral, né? Quer dizer, eu posso, às vezes, fazer uma simulação de que eu tenha nascido no dia que ela nasceu, da mãe que ela nasceu, vivido na casa que ela viveu, tenha tido a educação que ela teve. Eu possa fazer de tudo para poder tentar entrar na vida dessa pessoa, para tentar compreender por que ela faz ou deixa de fazer aquilo. Mas mesmo assim, ainda seria vago, ainda seria ineficiente a minha tentativa, porque cada um traz uma bagagem espiritual, cada um traz um entendimento, ou pouco entendimento. Mas, para finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, a gente analisou aqui todo esse conteúdo e está tentando mais uma vez o Evangelho nos fazer não sermos delituosos, pessoas que cometem julgamentos precipitados e condenações que podem um dia nos fazer refletir que nós estamos errados. Eu lembro sempre daquele caso daquela senhora que lá do Guarujá, ela tudo olhando para mim com a linguinha de fora, gente, dá uma olhada. Olha essa linguinha de fora, que figura. Eu perco a concentração aqui vendo a Tuti com essa linguinha de fora. E ela pede para vir aqui. Então, eu lembro daquela senhora lá do Guarujá, que uma vez foi acusada de ser uma sequestradora de crianças. Vocês lembram disso? Acho que deve fazer já uns 15 anos já. E ela foi espancada e morta. Ela deixou 3 filhos na época. Depois foram investigar e era tudo um boato falso. Meu Deus. E aí, o que fazer agora num caso assim? A mulher nunca sequestrou nenhuma criança. Aliás, ela era uma mãe de família, mãe de 3 crianças. Não sei se confundiram ela, não sei o que aconteceu. Mas mataram a mulher
espancada, ela foi linchada e morta. Então, para que a gente não cometa esse tipo de delito, nós temos que ser mais ponderados, avaliar mais, tentar deixar que a justiça dos homens tome conta. Se um dia você vê um ladrão que foi capturado pela população aí, não vai lá dar chute nele, não. Não usa a tua energia para fazer isso, não. Vai te fazer mal, você vai arrepender. O pessoal já conteve ele, teve uma contenção da população ali, chama a polícia, deixa a polícia resolver isso. E muitos dizem assim, mas não adianta nada, o cara vai lá preso, daqui meia hora e está solto de novo. Isso aí não é problema nosso. Deixa a justiça divina agir. O indivíduo não vai passar impune. Ele vai sofrer as consequências. A Maria de Fátima Batista Cabral está dizendo aqui que o Emmanuel diz que criminoso é cada um de nós até que sejamos descobertos, né? Todos somos criminosos, mas a gente oculta os nossos crimes, né? Porque nós temos pensamentos aí criminosos, literalmente. E enquanto a gente não está colocando em prática, estamos aí absolvidos, né? Estamos aí ocultados. Mas essa lição de hoje, ela é muito delicada, porque nós já estudamos elas outras vezes, e muitas pessoas, lendo somente o título aqui, pode achar que estamos aqui em busca de defender criminosos, ou seja, de passar pano para criminoso ou amenizar, sabe, os crimes, os delitos que eles cometem, e não é isso. Estamos aqui em busca de um entendimento íntimo de não rebaixamento de si mesmo. Não se rebaixe. Não queira pagar o crime fazendo um crime também. Se o cara te bateu, não bata nele, porque você vai ser igual a ele. Porém, tendo mais entendimento, diz o texto aqui, da nossa Elizabeth de França, a tua cobrança vai ser maior. Aliás, uma cobrança íntima. Poxa vida, eu sabia que eu não podia fazer aquilo, mas eu fiz, hein? Eu já estudei que não funciona assim as coisas. Eu já tive o entendimento de que não vale a pena entrar nessa linha, mas eu acabei me rebaixando e aceitei a provocação e paguei na mesma moeda. Essa sensação de frustração é o que estão tentando nos fazer tirar da cabeça. Esses espíritos abnegados e incansáveis na arte de nos ensinar, de nos instruir, estão tentando nos tirar da linha da criminalidade também, da criminalidade do julgamento e da condenação precipitada. Meus amigos, lembrando a história do Navarro, aquele cara que está hoje no semáforo, talvez acabou de cometer um crime ali atrás, roubou alguém, sei lá, fez qualquer coisa. Ele é alguém que um dia vai ser puro. Aquele criminoso que eu falei há pouco, que matou as crianças na escola, um dia ele vai ser um anjo ainda. Talvez demore alguns milhões de anos, até a mais do que nós um dia chegaremos, talvez. Mas como a Estela bem disse, talvez ele nos passe. Daqui 10 encarnações, se for buscar onde ele está e onde nós estamos, vamos descobrir que ele está melhor que nós, que ele conseguiu absorver melhor as informações e pôr em prática. Talvez diante desse baque de ter que resolver aí ao longo de daqui 3, 4 encarnações, toda essa dívida que ele contraiu, matando um monte de crianças lá que a gente considera inocentes, talvez diante dessa clausura que ele vai vivenciar e que ele vai experimentar para poder reparar tudo isso, talvez ele esteja experimentando então um momento de reflexão que vai fazer ele crescer muito e vai nos ultrapassar. Vamos ver onde a gente vai estar daqui 1000 anos. Será que você sabe onde você vai estar? Eu desejo estar bem melhor do que eu estou hoje, eu desejo. Mas diante dos desafios da vida, das tentações que a gente é exposto, nós podemos cometer delitos, podemos cair. E, obviamente, que isso não significa que nós estaremos, então, regredindo no nosso progresso espiritual, não. Mas nós podemos estacionar e contrair dívidas e permanecer com as mesmas aquisições morais. Você não vai se rebaixar. Você não retrocede no teu processo evolutivo, mas você pode estacionar e ficar um tempão estacionado aí. Ainda com um monte de dívida para pagar. O cartão de crédito tem uma fatura lá, aquela explosiva mesmo. Você vai ter que pagar em longas prestações ao longo de muito tempo. Então não vamos deixar isso acontecer. Vamos deixar que Deus cuide das pessoas que a gente vê que comete erro. Agora na política aí.
tem um monte de gente fazendo um monte de barbaridade, né? Cometendo vários delitos. Sabe o que você faz? Não vota nessa pessoa, não. Vota no outro que você considera menos pior. Porque perfeito não tem ninguém, né? Só o dia que Jesus voltar aqui para a Terra e se ele se candidatar aí a política, eu acho muito difícil, né? Então, por enquanto, como não tem Jesus aqui para nos governar, né, na parte prática, né, não dá para ele ser presidente, governador, prefeito, vamos escolher os que estão no caminho mais acertado, mesmo que ainda estejam longe da perfeição. E o adversário, a pessoa que você não quer votar, não demoniza ele, não. Deixa ele lá no canto. Deixa que um dia a própria consciência e a justiça divina vai alcançar o coração dele para que ele mude de atitude, sabe? Essa pessoa, um dia, vai ser alguém que vai beneficiar muito a humanidade. Esses líderes políticos que a gente vê hoje caindo em erro, são pessoas de grande potencial, só que não estão sabendo fazer da forma correta. As pessoas que têm um grande poder de oratória, têm um grande poder de convencimento, têm até uma simpatia admirável, mas que cometem crimes, que permitem desvios severos, são pessoas que Jesus aposta muito. E tem certeza que um dia elas vão mudar de atitude e vão fazer exatamente o contrário, como a Estela bem disse no início. O cara que era um criminoso no passado, hoje virou um benfeitor. Porque toda a bagagem que ele trouxe de erros conduziu ele a mudar de atitude. E muitos de nós não cometemos erros, sabe por quê? Não cometemos crime? Por medo. E desculpem o termo, até por covardia. Já o outro que comete o erro, comete o crime, às vezes está até numa linha de ser mais audaz, mais corajoso. Vai lá, comete o erro, tudo bem, mas tem mais coragem. E esses que têm coragem, um dia vão usar essa coragem para fazer o bem. Com certeza. Vão usar essa coragem para poder mudar de rumo. Falar, não, eu matei 10 na última encarnação, agora eu vou dar um jeito de fazer viver esses 10 com grande potencial, grande felicidade. Tem muito benfeitor aí, até tem um relato do Geraldinho, do Geraldo Lemos Neto, dizendo assim, numa conversa que ele teve com o Chico Xavier, que o Chico confessou para ele que aí mais ou menos 10 mil anos atrás o Chico havia sido um grande malfeitor. Ele e o Dr. Bezerra de Menezes. Sabe onde? Lá em Capela. Já ouviram falar dos Exilados de Capela, aquele livro que conta ali de uma civilização muito mais avançada que a nossa? O Geraldinho falou assim, ó, o Chico me confessou que eles fizeram arte lá em Capela, viu? Soltaram bomba nuclear. Aí você fala, o Chico Xavier soltou bomba nuclear. Eu falo, pois é, Chico agora, né? 10 mil anos depois. Sei lá, tô falando 10 mil anos aqui, eu tô uma hipótese de data, assim, né? Pois é. Doutor Bezerra fez isso? Eu falei, então, doutor Bezerra agora, século XIX aí que ele viveu, né? Mas e lá, 10 mil anos atrás? Aí se o doutor Bezerra cometeu crime 10 mil anos atrás, você imagina eu? O que eu andei fazendo por aí? O que você andou fazendo 10 mil anos atrás? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nessas histórias aí que elas devem povoar a nossa mente para a gente não cair em erro de cometer crimes contra os criminosos. E a recomendação é simples. Não dá para levar para casa, não dá para abraçar, beijar, não dá para arrumar um advogado para a pessoa para tirar ela da cadeia. Não, não faz. Você não está afim de fazer, não precisa fazer, não. Eu também não faço. Mas vamos orar pelas pessoas. Aqui, ó. Você não consegue fazer melhor? Ore. Você já está no bom caminho. Ore por aqueles que você vê que estão cometendo erros. Que esses um dia, talvez, serão grandes benfeitores que irão nos beneficiar muito. Vamos finalizar, então? A nossa prece aqui de encerramento. Semana que vem nós daremos início ao nosso capítulo 12. Olha só que legal. Amai os vossos inimigos. Fala, meu Deus do céu, gente. Ainda estamos perdidos mesmo, hein? Estão falando aí para eu fazer caridade com criminosos. Agora estão falando para eu amar os inimigos? Tá difícil, João. Nossa, gente, vou largar a mão desse negócio de espiritismo. Vou para outro lugar, viu? Vamos entender melhor isso. Obviamente que todo esse contexto aqui não dá para ser falado em pouco tempo. Carece de muito estudo da nossa parte, porque nada é tão simples assim. Nada dá para ser sintetizado em tão poucas palavras. Como eu falo aqui, 15, 20 minutos. A Estela também, 15, 20 minutos. Se você gostou desse assunto, quer entender ele melhor, busque
busque outros oradores, fazem palestras sobre isso, fazem estudos mais aprofundados. Aqui o nosso tempo é curto, né, uma vez por semana só, mas não se detenha em uma informação tão rapidinha como a nossa aqui. Aqui nós damos só uma lambida, né, para poder dar um exemplo. Vamos para a nossa oração? Então vamos lá. Senhor Jesus, Divino Mestre, Mestre dos Mestres, te agradecemos por mais uma manhã de ótimos esclarecimentos à luz da nossa doutrina, da tua doutrina de amor. Hoje nós viemos aprender um pouquinho mais a como lidar mentalmente com os chamados criminosos. E nós descobrimos, mestre, que nós fomos criminosos também, muitas vezes, inclusive até eventualmente nessa mesma encarnação aqui, nós cometemos ainda erros que um dia vão ser considerados crimes pela nossa consciência. Que nós tenhamos a grandeza, mestre, de reconhecer essas nossas deficiências e procurar, ao invés de gastar o nosso tempo condenando e destruindo outras pessoas, que nós passemos a condenar e destruir o mal que ainda habita em nós, que nós tenhamos a grandeza de reconhecer que ainda damos abrigo a tantas imperfeições e a tantas situações incômodas e desequilibrantes, que saibamos, mestre, cultivar a benevolência, a indulgência e o perdão, a fim de que o nosso coração trabalhe mais leve, que o nosso peito possa inspirar e expirar com mais facilidade, que nós não tenhamos as dores de cabeça que têm aqueles que condenam severamente. Mestre amado, queremos acumular aqui bênçãos e distribuir aos nossos irmãos que nos acompanham aqui semanalmente, desejando que cada um possa conduzir a sua vida dentro de uma linha de fraternidade, de bondade, que vão lhes trazer paz de espírito e saúde para o corpo físico. Que as pessoas que nos assistem em outro momento também recebam essa bênção, mesmo que estejam vendo em dias ou até em épocas absolutamente distantes dessa que nós estamos aqui vivendo nesse momento, recebam nosso carinho, nosso abraço. E desejamos, mestre, que o Senhor possa permitir que semana que vem estejamos aqui novamente, dando sequência a esse estudo que tem trazido para nós tanta satisfação de poder compartilhar e que nós desejamos também colocar em prática, porque se existir somente palavras em nossas mentes e não atitudes em nossas mãos, nada estará feito. Seremos grandes teólogos e filósofos apenas, reduzidos a isso. E nós tenhamos a grandeza de estar contigo lado a lado, diante dos desafios da vida que nos compelem a exercitarmos e pormos em prática o bem que habita em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais que dirigem esse trabalho. Que possamos continuar merecendo todo esse amparo e todo esse guia que nós estamos aqui nesse momento sentindo. Obrigado, Deus nosso Pai, nosso Criador, que é todo amor e toda bondade. E que assim seja.